Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal, hoje para falar sobre um tema muito importante aqui no Brasil, porque começou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, também de mais 7 réus, por uma acusação de trama golpista, um suposto golpe de Estado feito então por estes 8 réus que estão sendo julgados na Suprema Corte desde hoje, dia 2 de setembro de 2025, onde o julgamento vai continuar então até o dia 12 de setembro. Lembrando, não esquece de te inscrever aqui no canal, ativar o sininho, mandar mensagens também, seja na direct, no e-mail também, ou aqui nas próprias mensagens dos vídeos, para a gente ter essa interação, então conversar um pouco também sobre esses assuntos que a política vem desenvolvendo aqui no Rio Grande do Sul. Deixa teu like, te inscreve, compartilha também com teus amigos, teus familiares, que querem um conteúdo então de qualidade e trazendo informações mais mastigadas para vocês, a gente pode dizer assim então, a respeito da política tanto nacional quanto aqui do Rio Grande do Sul, local onde eu gravo esse vídeo. Bom, sem mais delongas, vamos começar então pelo assunto do dia, aqui em todo o território nacional na política, que é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de mais 7 réus, por conta de uma acusação de uma trama golpista realizada então desde o ano de 2023 até agora, o ano de 2025, com algumas demandas também no ano de 2022. Bom, o julgamento começou hoje pela manhã no Supremo Tribunal Federal, onde o ministro relator é o Alexandre de Moraes, então, sessão presidida pelo ministro Cristiano Zanin. Bom, o que a gente tem de informação, um resumo então sobre essa ação de hoje, esse julgamento de hoje. O ministro Alexandre de Moraes aproveitou então essa sessão para trazer então alguns pontos sobre a Suprema Corte, além de uma acusação que foi feita a esses 8 réus, contando com o ex-presidente Jair Bolsonaro, por parte da Procuradoria-Geral então da República, com o procurador Paulo Gonet. E é claro, a defesa dos primeiros então acusados na ordem alfabética, começando pelo delator, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. O ministro Alexandre de Moraes aproveitou então a sua fala inicial, como ele abriu os trabalhos, sendo relator, lendo todo o processo, o resumo do processo, ele aproveitou para fazer algumas citações nas primeiras impressões então dele nesse julgamento. Bom, ele falou sobre pressões internas que a Suprema Corte tem sofrido e também ressaltou o papel do Supremo como um órgão que vai julgar de forma imparcial qualquer ação penal que chegar até ele. Ele ressaltou esse ponto, afirmando que a ação, essa conduzida dos 8 réus, incluindo o ex-presidente Bolsonaro, ela seguiu os trâmites oficiais do processo penal, assim como as mais de 1.630 ações que foram ajuizadas e foram julgadas também por conta dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. Bom, falei sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e também sobre outros 7 réus. Quais são esses outros 7 réus? Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, o ex-diretor-geral da Agência Nacional Brasileira de Inteligência, o almirante Almir Garnier Santos, o ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, o ex-ministro da Defesa, general da Reserva, Augusto Heleno, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, e o ex-ministro da Casa Civil e também da Defesa, o general da Reserva Walter Braga Neto. Sobre esse julgamento, ele começou então com uma fala e com o próprio relatório do ministro relator Alexandre de Moraes, que defendeu a Suprema Corte, afirmando que existe uma organização criminosa, que nas palavras dele, abre aspas, né, são covardes e traiçoeiras, fecha aspas, que atua no exterior contra a justiça brasileira. Nessa sua fala, ele faz uma alusão, então, à família do ex-presidente Jair Bolsonaro, que são acusados pela base do governo Lula, hoje do governo Lula, sobre trabalharem contra o governo nacional e contra o país também, ajudando o presidente Donald Trump dos Estados Unidos com o recente tarifaço. Muitas acusações também por parte dos deputados, senadores e ministros, então, do atual governo Lula. Vale ressaltar também que o ministro Alexandre de Moraes está sobre a Lei Magnitsky, aquela que prevê algumas restrições econômicas a alguns estrangeiros e, é claro, o bloqueio de contas por parte dos Estados Unidos, até contas, sejam elas financeiras ou contas também de tudo que é ligado aos Estados Unidos. Algumas demandas do próprio Google também não pode ter acesso do próprio ministro Alexandre de Moraes. Nas palavras, então, do ministro do STF, a soberania nacional
entre aspas, jamais será vilipendiada, negociada ou até extorquida. Isso então na sua fala inicial antes de começar a leitura do relatório. Ele também lembrou esse histórico de tentativa de golpe de ruptura democrática do Brasil e disse que o Supremo só tem a lamentar com todo esse processo e que uma nova tentativa de golpe de Estado tinha a pretensão de instalar uma verdadeira ditadura no país, como a de 1964. Bom, depois dessa fala inicial do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, ele leu então todo o processo que transcorreu até o dia de hoje, 2 de setembro, e ele trouxe então as suas falas, abrindo espaço para o acusador, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele então foi responsável, ele afirmou, melhor dizendo, de que esses 8 réus são responsáveis por uma trama golpista e ele listou também todos esses 8 réus que estão na trama golpista, dizendo que não é necessária uma assinatura para se configurar um crime de Estado. E também pediu a condenação, melhor dizendo, de todos os 8 réus envolvidos, desde o Jair Bolsonaro até Walter Braga Neto, os 8 nomes que eu listei, então, há pouco. Ele relembrou também os fatos de que eles são acusados por 5 crimes, seja Bolsonaro e também os outros 7 réus. Vou listar eles agora também. Ataque às urnas, ameaças ao Poder Judiciário, o plano de matar Alexandre de Moraes, Lula e também o vice-presidente Geraldo Alckmin, o uso da Polícia Rodoviária Federal lá em outubro de 2022, durante as eleições, para barrar eleitores do Nordeste de poderem chegar então às urnas eletrônicas para fazerem os seus votos obrigatórios, a instrumentalização da ABIN, então, para monitorar e fiscalizar os seus supostos inimigos políticos, algumas reuniões e planos golpistas, com o tema de que o presidente Lula não poderia subir na rampa, então, do Palácio da Alvorada, um acampamento em frente aos quartéis que nós vimos em 2022, os atos típicos de terrorismo citados por Paulo Gonet, com uma explosão de um caminhão de combustível perto do aeroporto de Brasília e também o incêndio de alguns veículos e também o ataque esse no dia 8 de janeiro de 2023 à Praça dos Três Poderes, com um momento culminante de balbúrdia urdida, isso entre aspas, na fala do próprio PGM, e também os atos espantosos e tenebrosos, também essas foram as palavras do Procurador-Geral da República. Paulo Gonet cita então que não punir a tentativa de golpe, entre aspas, recrudesce ímpetos de autoritarismo, ou seja, na sociedade e prejudica também a sociedade civilizada então do Brasil. Ele também disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não só seria o maior beneficiado então com essa trama golpista de não disponibilizar então que o presidente eleito pelas urnas assumisse de forma oficial. Se isso tivesse dado certo, ele também seria o líder dessa organização criminosa que tentou acabar com a democracia no Brasil durante, então, o 2023 e o começo do ano 2023, melhor dizendo. Paulo Gonet também afirmou que essa acusação não é embasada em suposições frágeis, que não tem, então, provas. Ele disse que tem documentos que foram produzidos pelos próprios réus que comprovam, então, com a própria minuta do golpe que foi encontrada na casa de Anderson Torres. A primeira defesa a se manifestar em todo esse processo foi do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ele que foi delator, então, desse processo e trouxe, então, essa delação premiada, ou seja, ele mostrou pontos, ele informou pontos que a defesa, ou até as investigações, melhor dizendo, não tinham acesso, então não sabiam, ele demonstrou, ele delatou, então, os crimes realizados pelos seus parceiros políticos da época. Ele também negou que foi pressionado para fazer essa delação e que ele fez de bom grado. Vale lembrar também que Mauro Cid, ele responde pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deteriorização do patrimônio tombado. Segundo os advogados também de Mauro Cid, não teve conhecimento algum dos planos para assassinar as autoridades como o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e também Alexandre de Moraes, porque ele não estava mais no exército, também pediu baixa por não ter mais condições então de atuar, condições psicológicas. Eles também disseram que não tem fatos concretos que sustentam então a ação penal contra o Mauro Cid, e também afirmou que não tem mensagens do militar propondo então, incentivando qualquer ato ou atentado contra a democracia e ressaltaram também a validação da sua delação premiada. Então, pensando numa redução de uma possível pena que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro
Mauro Cid venha então a receber no fim de todo esse processo. A defesa de Alexandre Ramagem, que é ex-chefe da ABIN, também atual deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, disse que o réu não fazia parte do plano, não fazia mais parte, melhor dizendo, do governo federal, quando o plano golpista, né, o minuto do golpe, todas essas acusações feitas contra esse grupo de Jair Bolsonaro aconteceram. Ele também negou que Ramagem tenha atuado na elaboração dessa mensagem com descrédito das urnas eletrônicas, dizendo então de que o voto impresso auditável seria a melhor opção naquele momento e que as urnas eletrônicas eram fraudáveis. Sobre a BIM paralela, então, muito citada nos noticiários de todo o país, a defesa também de Ramagem negou que ele tenha usado o órgão para monitorar, então, alguns inimigos políticos do ex-presidente Bolsonaro, como até o ministro Alexandre de Moraes, até, então, a sua estadia, né, como presidente, diretor da ABIN. A ministra Carmen Lúcia chegou a rebater, então, o advogado Alexandre Ramagem, que tratou o voto impresso e o voto auditável como sinônimos. Ela chegou até a interromper o advogado do deputado federal Alexandre Ramagem, dizendo e especificando a diferença entre os dois, que o voto impresso é uma coisa e que a audição dos votos é outra. E de que a urna eletrônica hoje, ela sim é um método confiável e auditável, que o Brasil tem sim formas de auditar os seus votos e que são coisas diferentes, o voto impresso e também o voto auditável. Já a defesa do almirante Almir Garnier, da Marinha, argumentou que não tem uma ligação do militar, então, com essas ações ilícitas relatadas pela acusação do PGM Paulo Gonet. Para o advogado, então, que trabalha com o almirante Garnier, tem uma narrativa globalizante, assim, bem entre aspas, nas falas mesmo do próprio advogado, e ele pediu a anulação, então, da delação de Mauro Cid quando cita o próprio almirante Garnier. Na defesa de Anderson Torres, então, o ex-ministro da Justiça, onde foi encontrada a minuta do golpe na sua casa, afirmando que a tese acusatória é, entre aspas, um ponto fora da curva, e negou que o réu tenha saído do Distrito Federal, então, durante os ataques de 8 de janeiro. Eles estão usando, então, a afirmação, um álibi, de que ele teria saído algumas semanas antes para passar as férias com a família nos Estados Unidos da América, então, por isso que ele não estava no Distrito Federal naquela época, enquanto ele era secretário de Segurança do Distrito Federal. O advogado afirmou, então, que essa viagem também teria sido com muita antecedência. Sobre a minuta do golpe que foi encontrada dentro da casa do Anderson Torres, o advogado afirmou que o documento circulava na internet, então, mesmo antes de ser encontrado na casa de Anderson Torres. Depois da defesa do réu, Cristiano Zanin, suspendeu, então, o presidente dessa turma que está desse tribunal, suspendeu então a sessão, que vai continuar, ela vai ser retomada na manhã desta quarta-feira, dia 3, então, com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 3 réus, outros 3 generais, então, que não puderam se defender por conta da suspensão dos trabalhos nesta terça-feira. Os votos dos ministros Alexandre de Moraes, do ministro Flávio Dino, do ministro Cristiano Zanin, da Carmen Lúcia e do ministro Fux, vão ser realizados e vão ser divulgados no dia 12 de setembro, que é quando o julgamento, então, desses 8 réus finaliza. Então, a gente tem aí mais 9 dias de atividades, as sessões devem acontecer em dias de semana, para esse desenrolar, então, de acusações, defesas e também o parecer final dos 5 ministros. Vale lembrar, então, que caso sejam 5 votos a 5-0, todos os 8 réus estão condenados. Caso seja 4-1, poderão recorrer também ao próprio STF, ou até 3-2 poderão recorrer até ao Supremo Tribunal Federal toda essa ação. Então, pode ser que eles saiam acusados, condenados e tenham que cumprir pena no dia 12, ou que tudo isso possa ser recorrido, então, ao Supremo Tribunal Federal, e ainda sem um prazo até para que isso se desenrole e se resolva. A gente acredita, então, é óbvio que, como é um processo que, enfim, gera muita comoção política, seja de aliados ou opositores de Bolsonaro, tudo seja o mais rápido possível. Quando são políticos, ex-presidentes também, envolvendo golpes de Estado, geralmente a justiça, tanto brasileira quanto de outros países, tende a transcorrer com mais agilidade pela importância também dos fatos, envolvendo mais pessoas, também um possível golpe de Estado, pela grandiosidade, então, do possível crime que poderia ter ocorrido. Bom, esse foi o vídeo sobre o resumo desse primeiro dia de ações, né, primeiro dia de audiência da ação judicial, que está com 8 réus, Jair Bolsonaro e outros 7 companheiros políticos também, durante sua gestão, durante seus 4 anos de mandato à frente
da Presidência da República, que deve se desenrolar ao longo dos próximos 9 dias. Se tu gostou, não esquece de compartilhar então esse vídeo com teus amigos, com os teus familiares, deixar teu like, ativar o sininho para ter notificação sempre que tiver vídeo novo no canal aqui. A ideia então é retomar os vídeos diários por aqui e seguir agora com esses 10 dias de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, fazer um acompanhamento diário então do como foi e também uma análise de como deve ocorrer e transcorrer todas essas ações e esses dias do julgamento, então, desses 8 réus que foram acusados, então, de um golpe de Estado aqui no Brasil. Então tá, pessoal, valeu, até mais, até o próximo vídeo.